Olá, pessoal, boa tarde para todos vocês. Que bom que você está aí conosco no canal do YouTube da nossa escola Pedro de Queiroz Lima, nossa escola profissional aqui de Beberibe. Eu sou o professor Marcelo Gonçalves, de Filosofia, e estou aqui hoje nessa tarde junto com meu querido colega, o professor Carlos Teodoro, de Geografia, e vamos trabalhar junto com você hoje o aulão de Humanas, né? Nessa semana em que a nossa escola está fazendo 10 anos de fundação. Eu, como professor novo na escola, o professor Teodoro, como veterano, desde o início da escola, que ele está junto conosco, que ele está na instituição, e nós estamos muito felizes por poder estar aí junto com todos vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde para você nessa quarta-feira, dia 26 de maio, são exatamente 16 horas, e você aí já vai, compartilhando, vai também curtindo a nossa transmissão, vai divulgando aí para os outros alunos, você do primeiro ano, você do segundo ano, você do terceiro ano. Professor Carlos Teodoro, boa tarde para você, seja bem-vindo. Olá, meu querido professor Marcelo, tudo bem? Boa tarde aí a todos, aqui nesse momento me sintoniza via YouTube, nossa Escola Pedro de Queiroz. Me sinto também, professor, bastante orgulhoso de participar, né, desta família da nossa Escola Pedro de Queiroz. Um abraço aí virtual para todos que estão nesse momento nos assistindo, aos nossos maravilhosos alunos, os pais também dos nossos alunos, enfim, né, todo esse grupo aí de pessoas que, a partir desse momento, vamos estar juntos, né? É uma horazinha de muitas informações. O nosso conteúdo, né, a nossa temática é uma temática muito atual. Dentro da geografia, professor Marcelo, esse conteúdo entra na temática das populações, né, a mobilidade populacional, destaque principalmente para os imigrantes, né, e principalmente, né, de uma forma especial, a temática dos refugiados. Então, nós temos bastantes informações que baseadas em fontes que a gente pode ter confiança, né? Então, são uma temática que o Enem é muito forte também no Enem, e sem falar também na UES, né? Então, a gente temos, né, como essa grande temática que foi colocado aí, né, professor, essa dinâmica das populações. Vamos fazer com isso também exercitarmos um pouco, né, a empatia e o diálogo, né, que é tão importante hoje tanto para o nosso mundo, de um modo geral, mas principalmente para essas populações que deixam aí a sua região, deixam o seu país, muitas vezes de uma forma forçada, né, o que é o pior disso tudo. E aí entra uma questão muito forte, que é a busca dessa identidade, a preservação de suas identidades, né? Essa temática forte que a gente vai debater aqui junto com os preceitos filosóficos, né, que trabalham tão bem essa temática, também um grande pensador moderno, né, do Zygmunt Bauman, que nós vamos trabalhar aqui juntamente. Na geografia, professor, temos um grande teórico, né, inclusive brasileiro, baiano, né, o Milton Santos, é um grande geógrafo, que vem também falar um pouquinho, aí, ou muito, né, dessa questão da migração. Para você ter uma ideia, ele diz o seguinte, professor, que a migração é, em última instância, sem paradoxo, consequência da imobilidade, ou seja, que pode, que vai consumir, né, um grupo de pessoas que vai consumir e volta ao lugar de origem. E, ao mesmo tempo, tem um outro grupo que, devido às suas condições, né, que pode ser de várias formas, vai e não volta mais. Então, é esse processo que o Milton Santos vai falar em relação à migração. E sem lembrar que também isso tem uma outra temática muito grande, que é exatamente a grande e a famosa globalização. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar hoje para essa galera. É isso aí, professor, muito bom. E aqui a gente quer aproveitar, inclusive,
para dizer aos nossos alunos, aos estudantes, aqueles que estão nos acompanhando agora aqui pelo YouTube, que você faça anotações. Eu sempre digo isso nas aulas, é muito importante fazer pequenas anotações daquilo que os professores vão conversando, vão dialogando, vão trazendo para você no decorrer da aula. O tema, então, geral da nossa aula, como o professor Teodoro está nos adiantando, é justamente esse que vai aparecer aqui na sua telinha agora. Fluxos migratórios, solidariedade e alteridade. Então, nós vamos entender o que são esses fluxos migratórios e onde entram esses conceitos de solidariedade e alteridade no decorrer dessa aula de ciências humanas, desse aulão de ciências humanas, onde a gente está aqui dialogando a geografia com a filosofia. E já vamos na sequência agora, professor Teodoro, lembrando aí para os nossos alunos, a gente vai ter um pequeno vídeo que vai ilustrar um pouco dessa temática, e na sequência, logo após o vídeo, o professor Teodoro vai trazer para nós alguns conceitos, algumas ideias muito interessantes aí de geografia, que vai, claro, também dialogar com outras áreas, com outras disciplinas das ciências humanas, para que você acompanhe conosco. Então, comente, faça sua pergunta. Tanto o professor Teodoro quanto eu estaremos aqui nos comentários, no chat, respondendo em tempo real para você, pequenas dúvidas e também interagindo com as perguntas que você tiver, com os questionamentos que você tiver no decorrer dessa nossa aula de hoje. Então, prepare aí papel e caneta. O professor Teodoro agora tem uma palavrinha e na sequência a gente volta já com o vídeo, tá bom? Ô, professor, eu quero vamos só salientar aqui, né, lembrando também das outras duas disciplinas, né, que forma, que complementa as áreas de humanas, né? No caso aqui da nossa escola, a história da pessoa do professor Roberto, a sociologia, né, na pessoa da professora Velusa, que não pôde estar aqui com a gente, mas com certeza estão aí nos assistindo e vai nos dando também esse apoio. E é um assunto que, com certeza, perpassa também essas áreas e que, em outros momentos, aí durante este período, eles vão trabalhar em sala de aula aí com vocês. Tudo bem? Com certeza, professor, muito bem lembrado. Quando a gente fala das ciências humanas, não é somente filosofia e geografia, mas são as ciências humanas de um modo geral. Então, o professor Roberto e a professora Velusa também estão conosco nesse processo. Nós somos uma equipe, ninguém faz nada sozinho, estamos juntos, e eles também estarão conosco aí, respondendo suas perguntas, seus questionamentos, também junto conosco aí no chat, tá bom? Então, vamos na sequência já trazer para você um pequeno vídeo que vai ilustrar um pouco daquilo que nós estamos tratando na aula de hoje. عارفين ان سوريا انا اول صدامة Il y avait des femmes et puis les enfants aussi. Ils sont en train de pleurer. Nous tous, il y a beaucoup de personnes qui ont pleuré. On n'a pas de soin, bon. لا بعد تاسين هو برای زالا فورا گریو داره خوشتوش تو گری آگی دی برمتی. It's not easy to leave your country to go and suffer to different countries. Voices, faces. These are not numbers, but souls in flight. $70.8 million people are now displaced in the world, fleeing war, persecution, and conflict. At the end of 2018, 2.3 million more were forcibly displaced than just a year earlier. It's the highest number the UN Refugee Agency has seen in its nearly 70-year existence, and extends a trend of increasing numbers that is already 2 decades long. Who are the uprooted? They are refugees who have crossed borders in search of safety. They are the internally displaced who have left their home but remain inside their own country. They are children. Every second refugee is a child. Some, like Suhaib in Libya, were born in exile. Others, like these Rohingya siblings in Bangladesh, lost their parents during flight. A stunning 111,000 children were forced to survive alone, displaced, without their family.
2/3 of all refugees still come from just 5 countries: Syria, Afghanistan, South Sudan, Myanmar, and Somalia. Across the world, crisis in Venezuela has triggered a new wave of displacement. 4 million people have fled the country. And last year, Venezuelans made more requests for asylum than any other nationality. Refugees are disproportionately hosted not by wealthy nations of the West, but by poor and middle-income countries next to their own. Another worrying trend. Even as numbers of refugees and asylum seekers increase, the opportunities to find them a permanent home in another country are in dramatically short supply. Resettlement, as it is known, is a life-saving tool for the refugees who are most at risk. 1.4 million people needed to be resettled in 2018, but only 92,000 were. Mesa's adult children are still waiting. They have cerebral palsy and cannot get the care they need as refugees. ساعدوا البلولة أعمل لهم حاجاتهم عالجهم أحرق قلبي عليهم بدي أقدم لهم شيء ما بيطلع بإيدي أقدم لهم شيء. The continuing rise in displacement is sobering, but there is hope and determination too. The Global Compact on Refugees adopted in 2018 calls for action across the international community. Governments are engaging. Individuals, companies, and NGOs are taking part. We think that the refugee challenge for Europe actually is also an opportunity, because we have these amazing people who come here and bring skills, experiences. This approach promotes work and self-reliance for refugees and education for their children. For inclusiveness can bring benefits for all. Y Dios nos ha abierto una puerta, y gracias a Brasil y gracias a la empresa donde estamos trabajando. Aquí tenemos una nueva familia. As global trends in forced displacement show, there is but one path forward. We must act together. Our solidarity across societies will power change and promote solutions, and give refugees a chance to aspire to a better future. É isso aí, pessoal. Estamos de volta e estamos felizes porque você está conosco, você está acompanhando aí conosco esse momento, esse vídeo que nós acabamos de assistir. Comenta aqui no chat, comenta aqui para nós o que é que você achou desse vídeo. Tá? Vamos interagindo, a gente vai respondendo junto com você. E agora o professor Teodoro vai dar sequência, trazendo para nós alguns pontos relativos àquilo que vimos no vídeo e também algumas informações aí a mais, tá bom? Desde já, obrigado porque você está conosco aí nesse aulão de humanas. Teodoro, é com você. Ok, professor, vamos lá então, né? Como a gente falou antes, né, e nós temos esse vídeo que nós acabamos de assistir, professor, ele já está dentro de é um resultado, né, de um relatório que todos os anos é lançado pela ACNUR, né, que é uma agência do Alto Comissariado das Nações Unidas para a questão dos refugiados. Então, ele, né, já dá-se uma noção geral do que, de fato, como o impacto dessa questão no mundo, né? São vários países que sofrem, que sentem esses impactos, tanto de saída, né, como aqueles que recebem esses grupos de pessoas. Então, nós vamos começar agora a viajar um pouquinho, vendo algumas definições que são pertinentes para a gente compreender essa temática, né? Às vezes a gente faz tem algumas misturas que a gente não consegue entender bem, a diferença de imigração para imigração, a questão dos quem são esses migrantes, refugiados, né? Então, é isso que nós vamos iniciar fazendo aí essa definição. Ok, professor? A gente começa
né, assim, acho que bem interessante, fora o vídeo, uma leitura aí de imagem, tá certo? Essa proposta aí dessas imagens, né, do grande fotógrafo estadunidense chamado Brian Sokol, que ele dedica, na grande parte aí do seu trabalho, a viajar pelos vários continentes e registrar, né, no seu dia a dia a situação dessas pessoas em situação de refúgio, né, em várias partes do mundo, né? Então você vê aí um pouquinho dessa dinâmica, né? Assim, já que nós estamos falando dessa questão da identidade, né? O que é importante para essas pessoas, né? O que eles conseguem trazer, né? Ou levar consigo quando eles saem da sua região, dos seus países de origem, né? E vamos imaginar um pouquinho, colocar-se no lugar do outro, né? O que se leva e o que se deixa para trás, né? E aí sem falar também na questão das famílias, das crianças, principalmente, dos idosos que também que estão dentro dessas famílias, que fazem parte dessas famílias. Então, tudo isso faz com que a gente reflita um pouquinho, e a proposta é essa, que a gente também, né, faça um pouco de reflexão sobre essa situação na nossa aula de hoje. Então, nesse sentido, a gente vai para algumas definições, né, assim, que são pertinentes ao nosso conteúdo, né? Então, assim, imigração é a entrada de várias pessoas, é um processo, né, de entrada de pessoas de origem de outros países. Em outras palavras, do estrangeiro, né? Do estrangeiro, de outra região. Emigração é a saída, né? É a saída de um grupo de pessoas do seu país de origem que vai para outra região. A migração sazonal, ou também conhecido como a transhumância, né? É o deslocamento de pessoas que se repete em determinado período do ano, dentro de um mesmo local, de uma mesma região, ou de um território, ou de um país. Isso acontece muito em alguns grupos de trabalhadores que saem de sua região, passam um determinado tempo, né, em um local, depois muita questão de safras de produtos, né? Então isso acontece muito. Imigrante é qualquer pessoa que parte, né, que muda de país, que muda de região. Então, assim, esse conceito ele é importante porque, afinal de contas, quase todo mundo é migrante, né? Quem de nós que não tem uma pessoa na família, que não teve uma pessoa na família, que já migrou para algum canto deste país, ou até mesmo para uma outra região, para um outro país, né? É chamado a migração intercontinental ou internacional entre continentes e entre nações, né? Então, nesse sentido, praticamente todos nós, né, temos origem ou conhecemos alguém que já passou por este processo, tá certo? E é migrante, né, quem deixa o seu local, como sentido lá de cima da imigração, né, é aquele que deixa o seu local de nascimento, tá certo? E o imigrante é quem entra em um outro país ou em um outro território. E, nesse sentido, a gente vem para um conceito que é o fundamental, né? É a espinha dorsal dessa nossa aula de hoje, que é a questão dos refugiados. Porque, apesar dos refugiados serem imigrantes, né, ou migrantes, eles têm uma situação especial, né, nessa condição, na sua condição. É porque ele não saiu por uma situação de livre e espontânea vontade, né? A condição de refugiado é aquela pessoa, né, ou aquele grupo de pessoas que muda do seu país, mas é pela condição de perseguição
essa perseguição ela pode ser política, religiosa, étnica, ou com graves violações de direitos humanos. Então, essa é uma condição especial dentro de todos esses conceitos que nós estamos vendo, que é a chamada migração. Né? Ainda tem um solicitante de asilo, né? Que é aquela pessoa que pede proteção internacional e que passa um período aguardando essa situação. E aí nós vamos ver mais na frente um pouquinho essa dinâmica, porque na tipologia das migrações, a gente vai ver que nem todas as pessoas, mesmo em situação de refugiados, de refugiada, né, ela pode entrar em qualquer país. E nós vamos ver também que tem vários países fechando as suas barreiras, fechando as suas entradas para essas populações. Então, uma das condições é você também pedir, né, você pedir a um determinado país que aceita a sua solicitação. E, de certa forma, a gente também vai ver que muitos países têm abrido as portas, né, muitos países têm recebido essas pessoas, outros até, de fato, compram uma briga mesmo, né, com outros países, como no caso lá da Alemanha, né, na premier da primeira-ministra a Merkel, né, que tem feito um esforço aí de receber o maior número de pessoas e ajudado, de certa forma, os outros países a seguir este caminho. Tá certo? Então, nesse professor pode passar. Exatamente o que eu falava, né? A questão da tipologia da situação das migrações, tá certo? Está dentro daquele conceitozinho que a gente tem, daquelas definições, né? Então, nós temos assim, quantos espaços, né? Ela pode ser interna ou externas, né? E aí, internamente, se você for falar um pouquinho do Brasil, mas na frente a gente vai detalhar mais um pouquinho sobre isso, mas nós temos aqui uma coisa muito forte que foi, né, e que ainda continua sendo esse êxodo rural mesmo, que também urbano, né, que determina essa questão do espaço. E internacionalmente ou intercontinentalmente, né, seria essa mobilização das pessoas de várias partes do mundo. Quanto à duração, e aí eu lembro aqui o que dizia lá o Milton Santos, né, nosso grande geógrafo Milton Santos. Tem umas migrações que são definitivas, né, que são aquelas pessoas que, por vários motivos, não têm mais condições de voltar, né, até ou pela condição de pobreza, que não vai conseguir superá-lo lá no outro país, ou pode ser pela situação também de guerras e de outras perseguições que continuam por muitos e muitos tempos, né? Isso também acontece. E isso é muito forte porque hoje, né, para você ter uma ideia, na década passada, mais de 1,5 milhão de pessoas continuavam a retornar em determinado período para suas regiões, para a sua terra. Agora, recentemente, só tem quantidade de bem menos mesmo que consegue retornar às suas origens. Ou seja, cada vez mais a questão se complica, né? Está se complicando para essas pessoas. Certo? Um outro ponto é interessante assim, e como é a situação desses migrantes em relação ao Estado? Ao Estado que essas pessoas migram. O que nós temos hoje é a grande questão, um grupo de imigrantes ilegais, que são aqueles, né, que predominantemente vão para a Europa, através ali da região do Mediterrâneo, por exemplo, né, que tem uma quantidade muito grande de pessoal vindo da África, principalmente da Síria, né, que chega assim em grandes quantidades nas regiões como da Grécia, né, que é um dos países que
mais recebe, começou a receber migrantes, mas também que já colocou uma barreira em relação a isso. Então, mas fora essa temática dos ilegais, né? E aí, quando se fala em ilegais, eles também passam por toda uma situação de perigo, né? De situações muito complicadas dessas pessoas, enfrentando, além disso, de tudo isso, ainda tem a questão do tráfico, né? De pessoas que usam dessa condição para sugar, né? Fazer todo tipo de atrocidade com essas pessoas. E isso a gente acompanha diariamente pela mídia, quando coloca, né, determinadas quantidade de pessoas, né, foram jogadas no mar, né, o barco afundou, essa coisa toda, então, passando por vários perigos. Né? Então, como eu estava dizendo, esse mapa aí vai mostrar exatamente essa dinâmica dessa mobilização dos migrantes ao redor do mundo. Né? Dá para você visualizar bem essa rota, né, de fluxo migratório aí entre os continentes. E como eu falava antes, são vários fatores, né? É importante frisar isso. Muitos também têm a questão de desastres ambientais, e que é muito forte também esse tipo de imigração. Né? Nós temos muitos desastres ambientais que faz com que as pessoas saiam do seu país. E aí eu recordo bem da situação do Haiti, né? Aqui no nosso lado do continente, América Central, em 2010, se eu não me engano, né, sofreu um grande terremoto, arrasou praticamente a cidade toda, né, o país inteiro, e essas pessoas, a partir daí, começa esse processo de migração muito forte, principalmente aqui nessa região da América do Sul e da América Latina, consequentemente o Brasil. Então, assim, a gente não pode esquecer dessa situação. Aí, nesse contexto do que nós estamos falando, tem uma situação bem pertinente, que são as consequências dessas migrações, tanto para aqueles países que os expulsam, né? Ou seja, que as pessoas são obrigadas a sair da sua região, do seu país, como para aqueles que os recebem. Né? Então, tem um impacto aí bem pertinente para ambos. Então, um dos pontos aí, veja bem, olha só aí como interage aí essas diferenças entre um e o outro. Para um país que força essa saída, frisando sempre bem por vários motivos, então o que é que vai acontecer naquele país? Nós temos uma diminuição grande da população, uma diminuição da taxa de natalidade, devido à escassez da população, somente de jovens e adultos, um envelhecimento daquela população, uma diminuição da população economicamente ativa, né, que são dos trabalhadores, de um modo geral, e uma questão de entradas ou divisas de moedas estrangeiras, né, enviadas pelos imigrantes. Que, nesse caso aqui, é muito forte. Né? Eu estava até outro dia vendo uma situação, uma reportagem, que ele falava que o impacto na economia desses países que os recebem, né? Aliás, do qual as pessoas saem, mas falando, frisando bem, que nesse caso são aquelas pessoas que saem da sua região, do seu país, e vão procurar trabalho, né, de uma forma livre. Né? São esses que têm aquela condição de depois, que conseguem trabalho, conseguem se estabilizar, eles retornam, né, uma divisas, dinheiro para os seus parentes que lá ficaram. Né? Então, são esses. Os refugiados, de certa forma, não tem como fazer isso, pela sua própria situação. A não ser que depois, né, as coisas se normalizem para eles, e aí sim dá para fazer isso. E nos países, né, que recebem essa população, quais seriam os impactos, então? Então, nós temos aí um aumento da população,
obviamente, né, devido à chegada desses imigrantes. E aí a gente, em muitos países, a gente se fala que são na casa dos milhões, não é só questão de uma dúzia, ou de um, né, mas são questão de milhões. Então, o impacto é grande nesses territórios. Né? Vai ter um aumento da taxa de natalidade, consequentemente, e com isso vai aumentar o número da população daquele país, de jovens. Tem um rejuvenescimento da população, um aumento da população ativa, vai ter aí um possível aparecimento, uma consequência aí da questão do inchaço dessas cidades, né, que seria bairros periféricos, né, nas grandes capitais. Aí tem a questão do aumento da violência também, tanto que essa população sofre, ou que também eles podem se envolver nesse tipo de situação. E aí tem uma situação muito forte, né? Interessante. Vai ter um choque de culturas, muito, muito forte. Isso pode ser positivo no sentido de que vai ter aí essa interação, né? Vai ter, acredito eu, e muitas pessoas concordam com isso, e vai ter um enriquecimento, digamos assim, dessa movimentação cultural em vários aspectos. Mas o ponto negativo, ao contrário disso, nós vamos ter uma rejeição das pessoas que moram nesses países em relação aos que chegam, que é a xenofobia, né? A não aceitação. E aí, que exatamente o que está no cerne de vários países não querer receber essa população, né? Às vezes é puramente preconceituosa essa postura, né, que se recebe o nome de xenofobia. Pois bem, e aí nós temos uma situação, né, a gente vê agora assim ligeiramente, em 2015, né, com a grande onda de populações, né, imigrantes, da sua grande maioria forçados para a Europa, né, refugiados mesmo. E aí o que acontece? A comunidade europeia, ela vai, no seu parlamento, né, vai fazer uma distribuição dessa população dentro do seu território. Vai ter uma tentativa, né, de fazer essa distribuição. Isso em 2015. Tinha aí um total de 160 mil pessoas que estavam chegando na Europa, né? E chegou na Europa, principalmente lá na fronteira da Itália, da Grécia e da Hungria. Só que nem todos os países aceitaram essa distribuição. Então, muitos deles se reuniram, né, e a sugestão foi fazer o quê? Né, o grande famoso aí que a gente vê, os chamados muros, ou as grandes muralhas, que hoje nós temos em várias partes do mundo. Né? E aí a gente lembra, exatamente aqui nos Estados Unidos, há um tempo atrás, né, na eleição do presidente Donald Trump, a sua grande ideia, né, e entre aspas, de fazer este muro, né, na fronteira do México com os Estados Unidos. Era exatamente essa tentativa de barrar essa população de imigrantes. Né? Então, aí, na Europa, né, vários países se reuniram, como no caso da Hungria, da Polônia, da República Tcheca, da Eslováquia, né, que formaram um grupo e começaram a fazer os seus muros. A Bulgária já tinha feito a sua muralha, Macedônia. Então, assim, a Europa toda começou a se fechar. E aí, só retornando, lembrando que eu falava antes, quem foi, assim, muito contra essa situação foi a chanceler alemã, né? A Merkel.
ela foi totalmente contra da Europa se fechar completamente, inclusive dentro dessa situação, né, de apoio, muitos países da Europa, no caso, né, as grandes potências, daria para esses países que receberiam essa população aí uma ajuda humanitária, de dinheiro, obviamente. A proposta era essa, né? Só que muitos países, não, mesmo assim, não aceitavam, né? Pois bem, e aí no finalzinho da minha apresentação vai ter lá um mapa mostrando aí essa divisão desses muros. Só para você ter uma ideia, nós temos muros aí na Macedônia, junto com a Grécia, no Egito, na faixa de Gaza, Marrocos em relação à Espanha, Bulgária em relação com a Turquia, Palestina, Israel, né? Interessante ver essa questão da Palestina, né? Pela essa questão de refúgio dos palestinos. Por exemplo, lá no Líbano, né, tem em torno de mais de 75 milhões de palestinos refugiados, né, em território, e esses palestinos eles são acompanhados e mantidos, ajudados pela ONU, que é um caso mais assim diferente, né? um caso mais à parte. Pois bem, e aí nós temos outro relatório, esse relatório é bem mais atual, né, que esse relatório, ele é todos os anos, né, a ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ela lança um relatório, né? Todos os anos ela faz um apanhado e no começo do ano ela divulga, né, esse relatório. E inclusive, só para a gente lembrar um pouquinho, o Dia do Refugiado é o dia 20 de junho, né? Estamos já perto, já se aproximando, né? Então, exatamente nessa antivéspera que a ONU lança esse relatório, exatamente para mostrar como é que está essa situação dessa população no mundo. E aí, se ligeiramente você vê aí nesse relatório, que em 2019 se tinha um total de 79,9 milhões de pessoas em situação de refúgio. 79,5 milhões de pessoas. E aí vocês vão ver, assim, analisando direitinho, nós temos assim, várias divisões, né, nesse relatório. Quantidade de pessoas que estão em situação de solicitação de asilo, né, pessoas que estão totalmente desamparadas, que não têm nenhum acompanhamento, né, os países que mais têm feito esse processo, né, que tanto tem expulsado como os que têm recebido. Então, ele é um relatório amplo que, com certeza, nós temos muitos dados para tirar desse relatório. Inclusive, eu até lembro também aí para os nossos estudantes, somos terceiro ano, que já se preparam, né, para o nosso grande Enem, esses dados vocês já podem fazer um trabalho, né, com eles, e quem sabe aí vocês possam vir usar aí em um dado concreto aí na redação do Enem, né? Fica aí a dica, até porque os slides vão ficar disponíveis nos nossos grupos e vocês vão ter esse material para sempre estudar. E aí, como eu estava falando, né, tinha falado anteriormente, a questão dos ciclos migratórios, né? De uma forma bem detalhadazinha aí, como é que se dá esse ciclo, né, migratórios aí, envolvendo todos os continentes. Então, pois bem, então, falando aqui nessa parte, finalizando essa parte dessa explanação a nível de mundo, vamos voltar agora para o Brasil, né? Vamos ver aqui um pouquinho como é que se encontra, ou como que o Brasil se posiciona em relação a essa temática, né? Será que o nosso Brasil é um bom
acolhedor dos imigrantes, né, acolhe bem, dá as devidas condições, até porque os imigrantes, é um entendimento, pelo menos, de um grupo aí, das Nações Unidas, né, que ele também é detentor de direitos, né, e que merece ter cuidado, merece respeito, precisa de respeito, precisa de acolhimento, né, que essa parte aí muito, muito bem que o professor Marcelo vai falar na filosofia, né, enquanto ser humano, todo ser humano precisa de acolhimento, principalmente nessa situação, tá certo? Então, e o Brasil, de certa forma, ele teve que se adaptar, né, formulando algumas leis, né, como nós temos aí a lei 13.445 de 2017, que é recente, que regula as condições de diversos tipos de imigrações, né, de imigrantes internacionais, facilitando sua inserção na nossa sociedade. Mas, mesmo assim, a gente não pode desconsiderar que também esses imigrantes aqui no Brasil sofrem, sim, perseguições, sofrem xenofobia, sofrem vários outros tipos de discriminações também. Ainda não temos, eu acredito que não vai ter, né, que não vai bater ainda, vai ser algumas ideias de querer colocar muro em alguma região, em algum estado aí fronteiriço com os outros países, já que no nosso caso aqui, não necessariamente, mas a população que aqui chega, né, vem mais aqui dos nossos vizinhos, como a Venezuela, Colômbia, o Haiti, né, Equador, enfim, são muitas pessoas que vêm da nossa própria região aqui vizinha, mas não significa dizer de jeito nenhum que a gente não receba também de outros países, inclusive da Síria, né? Nós temos um grande grupo aí de pessoas vindo de lá. Então, assim, esses dados que nós estamos mostrando aqui, ele foi feito de uma pesquisa, né, em 2018, né, pelo CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados. Então, é um comitê diretamente dentro que faz parte do alto escalão do nosso governo, do governo federal. Não? Então, nesse relatório, né, que foi feito, era a situação socioeconômica, né, dessa população que chega aqui do Brasil. Lembrando que os estados que mais recebem esses imigrantes são São Paulo, isso, 95% se concentra nesses estados. Não significa dizer que os outros não recebem. Todos os estados recebem, mas 94% estão concentrados nesses estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal e Amazonas. Tá certo? E por falar nisso, assim, esse processo de imigração, né, ou emigração aqui no Brasil, ele já vem de muito tempo, né? A gente não pode esquecer aí principalmente do Nordeste, né? Eu queria bem frisar isso, que é bem longo essa história dessa migração interna, né? Nós já situei lá em cima, que acontece no nosso próprio território, para o Brasil. A gente não pode esquecer dos nordestinos indo para o sul, São Paulo, mas bem antes disso, né? Lá no ano de 1879, nós tivemos o ciclo da borracha, que era na Amazônia. Depois, nós tivemos na Segunda Guerra Mundial o segundo ciclo da borracha. Só mais tarde, no processo de industrialização, é que, de fato, se dá uma leva mais forte nordestina para São Paulo, já que o processo de industrialização vai acontecer ali entre São Paulo e Rio de Janeiro. Isso na década de 30, 60, 70 e 80, né? E hoje, na atualidade, é bom frisar isso, nós temos um retorno, né? Esse processo de industrialização, ele vai sofrer aí um esgotamento, vai ter muito desemprego,
depois da década de 80, 90. Então, e ultimamente, com alguns incentivos do governo federal em relação a alguns estados do Nordeste, então nós temos tido esse retorno agora desses nordestinos que estão de volta para alguns estados do Nordeste, principalmente alguns que se destacam, né? Ceará, Piauí, né? Rio Grande do Norte e principalmente Pernambuco, né? Que tem tido, né, um avançozinho aí esse incentivo à industrialização. Então, isso fez com que retornasse muito do nosso Nordeste. Isso aqui só para enfatizar nessa questão dessa migração interna que aconteceu aqui dentro do Brasil. E, finalizando, nós temos aí, ligeiramente uma sequência, né, dos países do qual mais tem mandado, né, refugiados aqui para o Brasil. Nós temos aqui, vocês veem muito bem aí, né, a Síria em primeiro lugar, né, na sua grande maioria, com mais de 1.200 registrados, isso na sua condição de refugiado, pela Polícia Federal, que é a que faz esse acompanhamento e esse registro aqui no Brasil. Ok, galerinha? Então, eu finalizo aqui, por aqui, né, essa parte geral, falando um pouco desse processo. E agora vocês ficam aí com a parte brilhante também do nosso professor Marcelo, que vai dar prosseguimento aí, enfatizando um outro aspecto que é bem forte do nosso aulão. E o professor aqui está me mandando uma questão para finalizar, né, professor? Muito bem. É uma questão do Enem, lembrando que nós temos muitas questões que a gente vai deixar aí para vocês, né, nos grupos, aqui no canal também, questões do Enem, já caiu aí em anos anteriores. Olha só, essa daqui é uma questão simples, questão pequena, né, que muito simples mesmo. Uma das questões mais fáceis do Enem, com certeza. Ligeiramente. Olha só o que diz aqui essa questão. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Música aí de Chico Buarque, né? Pois bem, o que pede aqui essa questão, né? Qual a característica familiar descrita? Aliás, a característica familiar descrita neste poema, nessa música, de qual aspecto demográfico no que se refere às migrações? E aí a gente já pede que vocês possam aí no chat digerir, né? E já postar aí o item que vocês consideram certo, né? Então, vamos fazer o seguinte, no final, essa questão vai ficar aberta, no finalzinho da sala a gente retorna e eu comento o gabarito com vocês, belezinha? Então, com você agora, professor Marcelo, vamos lá. Beleza, professor Teodoro. Estamos de volta aí junto com todos vocês e eu quero, inclusive, aproveitar esse momento aqui para pedir que você continue acompanhando conosco. Você que está aí no chat, continue comentando, perguntando. Você está vendo que nós estamos aí interagindo com você. As perguntas que estão chegando no chat, nós estamos respondendo. Professor Teodoro, eu também, os demais colegas, professores das ciências humanas, professor Roberto, professora Velusa, a equipe toda de humanas está com você acompanhando esse tema da nossa Semana Universo Enem. Esse tema muito importante, que é o tema dos imigrantes, dos refugiados, e como a filosofia ela aborda essa questão. O professor Teodoro trouxe a dimensão geográfica, que inclui, naturalmente, uma dimensão histórica, como o professor Roberto trabalha com vocês, desde a história do início, dos primórdios da história da humanidade, que nós temos, evidentemente, esse processo. Por outro lado, isso impacta, inclusive, na formação das nossas sociedades. Então, nós temos aí a inclusão da geografia, da história, da sociologia e também da filosofia. Essa pergunta que passa a aparecer aí na sua tela, nesse momento, é uma pergunta bastante importante
para que a gente possa refletir um pouquinho. Filosofia é reflexão. Então, reflita junto comigo a respeito dessa questão que aparece aí para você. O que há em nós que nos cala diante de uma das mais graves crises humanitárias da história? Enquanto você pensa na resposta para essa questão, essa imagem nos ajuda a refletir. Em nós, é preciso que haja sensibilidade. A pior coisa que existe com o ser humano é quando ele perde a capacidade de ser sensível ao sofrimento dos outros. Todos nós seres humanos somos impactados pelo processo migratório, pelo processo de saída das pessoas de uma região para outra, inclusive não somente do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista religioso. Até mesmo as grandes religiões do mundo, elas têm na sua base, na sua gênese, na sua origem, as peregrinações, as saídas das pessoas da sua terra para sair de um lugar e ir para outro distante. A gente encontra isso em várias referências. Pois bem, essa pergunta que está aí na sua tela, ela foi formulada por esse pensador, o Zygmunt Bauman, né? O professor Teodoro citava no início da nossa aula. O Bauman, gente, é um dos grandes pensadores da contemporaneidade. O Bauman, ele atuou tanto no campo da sociologia quanto no campo da filosofia e também fazia, evidentemente, incursões, abordagens do ponto de vista das humanidades como um todo. É um pensador da nossa época, é um pensador que vale a pena você ficar atento a ele. Ele nunca caiu diretamente no Enem como uma questão, e por isso é uma aposta. Inclusive, o professor Teodoro aposta muito no Bauman como um teórico que pode aparecer no Enem futuramente. Ontem, quando você acompanhou o aulão de linguagens, o aulão de redação, o professor convidado citou o Bauman, e nós também, evidentemente, aproveitamos o ensejo para trazer esse pensador que vai refletir sobre o problema dos imigrantes e dos refugiados no século XXI. Mas, professor, quem foi o Zygmunt Bauman, né? Bem breve para que você compreenda. Esse pensador, pessoal, nasceu na Polônia, em 19 de novembro de 1925, numa família judia. Portanto, o Bauman era judeu. Eles fugiram para a União Soviética em 1939, durante ou diante da invasão nazista que ocorreu sobre a Polônia. Você sabe que, historicamente, você vê isso com o professor Roberto, ocorreu durante a Segunda Guerra a invasão da Polônia pelo exército do Hitler, pelo exército nazista. E, então, a família do Bauman, ela foge e vai se refugiar na União Soviética. Lá na União Soviética, ele aliou-se ao exército e participou de 2 batalhas. Após, então, o término da Segunda Guerra, ele se tornaria oficial na divisão que combateria os nacionalistas ucranianos. Retornou depois à Polônia, onde trabalhou como professor na Universidade de Varsóvia, até ser perseguido e expulso do Partido Comunista que ele fazia parte. Nesse momento, o Bauman, ele começa a se distanciar das correntes mais ortodoxas do marxismo. Ou seja, o Bauman começa a apresentar críticas a alguns aspectos, inclusive da doutrina do marxismo, nos escritos do Karl Marx e também do Engels, né? Ele apresenta críticas à teoria e, evidentemente, também a algumas práticas políticas. Então, ele começa a ser, nesse momento, alguém que vai passando por um processo de transformação no seu pensamento, de metamorfose. Por conta da censura às suas obras e do expurgo político ocorridos em 1968, ele resolve imigrar para Israel. Olha aí o Bauman imigrante, gente. Entrando aí, esse processo que a gente está estudando, esse conteúdo, esse pensador, esse filósofo, esse sociólogo, Zygmunt Bauman, ele sofreu na própria pele todo esse processo, né? É por isso que ele teve que renunciar à sua nacionalidade polonesa. Vá comentando aí o que é que você está achando da vida do Bauman. Em Israel, ele deu aulas na Universidade de Tel Aviv, onde encontrou resistência por conta das suas posições contra o sionismo. Bauman acusava certos grupos de judeus de usar o Holocausto como justificativa para cometer seus próprios crimes. O que é o Holocausto, professor? O Holocausto é justamente, pessoal, todo o processo de matança dos judeus, de perseguição aos judeus, que ocorreu pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, 6 milhões de judeus é o número, mais ou menos, é o número oficial que nos é apresentado entre aqueles que foram mortos pelos nazistas durante a Segunda Guerra. Então, o Holocausto, o Bauman critica os judeus quando estava lá em Israel, justamente pelo fato de que alguns deles, segundo esse pensador, estavam se utilizando
desse trágico episódio da Segunda Guerra para cometer seus próprios crimes posteriormente, né? E, no entanto, foi na Universidade de Leeds, na Inglaterra, que ele desenvolveu seus principais conceitos. Atenção, o conceito de modernidade líquida é o principal. Essa ideia tornaria o Bauman um dos sociólogos e filósofos mais respeitados no mundo inteiro. Suas concepções sobre a modernidade, sua crítica ao mundo capitalista, encontraram eco nos movimentos anti-globalização e anticapitalistas. O Bauman se casou com a escritora Janina Bauman, que faleceu em 2009. Teve com ela 3 filhas e faleceu, portanto, no dia 9 de janeiro de 2017. Então, é um autor bastante atual, é um filósofo, sociólogo, um pensador contemporâneo da nossa época e que tem um conceito muito importante, um pensamento a respeito desse tema dos imigrantes e dos refugiados. Acompanhe comigo aí na tela. As palavras que estão entre aspas não são minhas, não são do professor Teodoro, mas são do próprio Zygmunt Bauman. Mas, afinal, por que o mundo teme? Por que o mundo tem medo dos refugiados? O Bauman responde: estas pessoas que estão vindo agora são refugiados que não são famintos, sem pão ou água. São pessoas que ontem tinham orgulho de seus lares, de suas posições na sociedade, que frequentemente tinham um alto grau de educação e assim por diante. Mas agora eles são refugiados. E eles vêm para cá, diz o Bauman. O que eles encontram aqui? Ele responde em letras vermelhas destacadas: o precariado. O precariado vive na ansiedade, no medo. Nós temos pesadelos. Tenho uma ótima posição social e quero mantê-la. O Bauman está lembrando que nem todas as pessoas que vêm de outros países, sobretudo do norte da África, para entrar lá na Europa, eram pessoas que já viviam na pobreza. Muitas vezes eram pessoas que viviam uma condição, uma situação socioeconômica relativamente confortável. Mas por causa de uma guerra, por causa de um desastre natural, por causa de uma perseguição política ou religiosa, eles acabaram tendo que sair da sua terra e ir para outros países e tentar entrar, por exemplo, na Europa, que é onde ocorreu a maior crise. É para isso que o Bauman está chamando a nossa atenção, pessoal. Ok? E quando eles chegam, eles encontram o precariado, essa palavra francesa, né, précarité, que em livre tradução significa andar em areias movediças. Agora, diz o Bauman, surgem estas pessoas da Síria, da Líbia, elas trazem essa ameaça de países distantes para nossas casas. De repente, eles aparecem do nosso lado e não conseguimos omitir suas presenças. O Bauman está dizendo, nós não conseguimos, na Europa, fingir que essas pessoas não existem. Não podemos atuar e viver como se elas não estivessem aqui. O que vamos fazer? Como deveríamos acolher os refugiados? Como deveríamos acolher essas pessoas que entraram no nosso país, que o nosso governo acolheu, e como nós devemos agir em relação a elas? Vejam o que o Bauman vai dizer agora nessa tela que aparece aí para você. Acompanhe comigo. Os refugiados simbolizam, personificam nossos medos. Ontem eram pessoas poderosas em seus países, felizes, como nós somos aqui hoje. Mas vejam o que aconteceu hoje. Eles perderam suas casas, perderam seus trabalhos. Diz o Bauman, o choque está apenas começando. Eu lembro, pessoal, quando estava ainda lá na Paraíba, antes de vir aqui para o Ceará, eu lembro que, dirigindo lá por uma das ruas de Campina Grande, onde vivia, pessoas da Venezuela, né, pessoas que imigraram da Venezuela para o Brasil, estavam nas ruas, né, estavam pedindo esmolas, estavam ali nos pontos, nos sinais, nos cruzamentos, nas avenidas de Campina Grande, pedindo comida. Então, perceba que essa situação, ela não é apenas uma crise lá da Europa, como o Bauman estava falando, mas ela é uma crise nossa, da nossa época. O professor Teodoro lembrou, 4 milhões de venezuelanos tiveram que deixar as suas casas, o seu país, e entrar na Colômbia, no Brasil, em outros países da América do Sul, para encontrar refúgio por causa da perseguição política que estavam sofrendo em seu próprio país e das condições precárias de sobrevivência. Em muitos casos, pessoas que eram médicos, professores, secretários, pessoas que, de uma forma ou de outra, em diferentes tipos de trabalhos e profissões, tiveram que deixar tudo, às vezes deixar a própria família, quando não puderam trazê-las, e procurar refúgio em outros países. Veja que situação.
Pessoal? E o Bauman segue para terminar. Ele diz, não existem atalhos para o problema. Comente aí o que é que você acha disso. Dá para resolver isso de maneira fácil? Dá para acolher? E se dá para acolher, como devemos acolher essas pessoas? Ele diz, não existem soluções rápidas. Então precisamos nos preparar para um tempo muito difícil que está chegando. Essa onda de imigração que aconteceu no ano passado, diz o Bauman, não foi a última. Há mais e mais pessoas esperando e precisamos aceitar que esta é a situação. E ele finaliza dizendo, vamos nos unir e encontrar uma solução. É aí, pessoal, que o Bauman considera que imigrantes e refugiados, eles desnudam o fato de que o nosso bem-estar ele é volátil. Ele muda rápido, ele evapora. A nossa segurança é frágil. Né? Então, aquilo que achamos que temos de maneira permanente, na verdade, temos de maneira provisória. O Bauman vai trazer para nós o conceito muito importante que a gente vai trabalhar na sequência. Antes, leia comigo esse depoimento. Pense e comente aqui no chat, comente aqui nos nossos comentários da transmissão do YouTube, da nossa escola, o que você acha disso? Diz um imigrante, antes da guerra, podíamos sair com a família para qualquer lugar, a qualquer momento. Agora, tememos tudo. Bombas foram lançadas próximo à escola do meu filho. Não podemos viver assim. Isso é o que nos faz fugir. Aí você olha para uma imagem como essa, de famílias que têm que deixar sua casa, sua cidade, que foi atacada, que está em guerra, que está em conflito, que está em perseguição, por motivos políticos, por motivos religiosos, por motivos tantos quanto possam ser, e você tem que deixar sua casa. É aí que o Bauman traz a constatação e ele acentua o que dissemos há pouco. Não conseguimos omitir suas presenças. Não podemos viver na indiferença. E aí, pessoal, finalizamos o Bauman com o conceito de modernidade líquida. Nas suas obras, ele vai dizer que nós vivemos em um mundo marcado pela transitoriedade das relações. O que é isso? Nós tratamos as pessoas como se fossem descartáveis. Você já parou para pensar como é a nossa relação com um copo descartável? Você compra um copo descartável, você toma um pouquinho de água nele, depois você amassa e joga fora. Vivemos uma sociedade onde, infelizmente, tem se desenvolvido uma cultura do descartável. Nós achamos que as pessoas já não têm dignidade humana, já não têm valor em si mesmas, e não são mais tratadas por nós como um fim, como uma finalidade, como um objetivo. Muitas vezes nós tratamos as pessoas como se fosse um meio para satisfazer os nossos próprios interesses. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que isso pode acontecer conosco? Às vezes nós corremos o risco de achar que as pessoas não têm importância, não têm valor, não têm dignidade. Ah, não é comigo, não é com ninguém da minha família, então os outros que se virem. Mas o outro é um ser humano. O outro tem dignidade. Não podemos cair na liquidez das relações. Nós temos que valorizar o outro, valorizar o estar com o outro. Né? Não somos apenas um número. Veja aqui na tela. Os seres humanos estão sendo reduzidos, estão caindo numa redução ao número. Não somos apenas um número. Na pandemia, nós nos acostumamos com o número de mortes. 450 mil mortos. E para nós, parece que é só um número. Para muitos de nós, enquanto a pandemia não bate a porta da nossa casa, enquanto isso não nos atinge, nós achamos que, entre aspas, virou banal, virou normal, e não podemos nos acostumar com o mal. Uma filósofa que já caiu no Enem há uns 2 ou 3 anos atrás, muito importante, contemporânea também, a Hannah Arendt, ela dizia, nós vivemos em um mundo que banalizou o mal. Parece que nada mais nos chama a atenção, nada mais nos impacta. Nós temos medo dos outros e, por isso, só nos conectamos virtualmente, e não tem problema nenhum se conectar virtualmente. Mas você já parou para pensar na possibilidade de olhar nos olhos da pessoa que está aí perto de você, de ter uma conversa pessoal, né? Mesmo que em tempos de pandemia a gente tem que ficar um pouco fisicamente afastado, mas é possível estar perto do outro, ainda que fisicamente um pouco distantes. Pense um pouquinho nisso, tá bom? E aí, na sequência, pessoal, o Bauman vai dizer, nas redes sociais, nós muitas vezes estamos muito próximos de quem está longe, mas, ao mesmo tempo, estamos longe de quem está perto. E por isso é preciso ter cuidado. Valorize a presença. Valorize quem está perto de você. E aplique isso ao caso da crise dos refugiados.
às vezes alguém que você não conhece, mas que pertence à humanidade. É um ser humano, e só por isso já tem dignidade, só por isso merece a sua atenção. E aí, gente, o Bauman vai recorrer a um outro pensador, só que do século XVIII. Esse cara já caiu muitas vezes nas questões do Enem, Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, que escreve uma obra chamada A Paz Perpétua. O Kant é o cara que tenta resolver a briga dos racionalistas com os empiristas, mas no meio disso ele escreve muitas obras, e uma delas é A Paz Perpétua, onde o Kant vai desenvolver, gente, o conceito de solidariedade, que o Bauman recorre a esse conceito kantiano. Solidariedade. Nós temos um compromisso moral com os outros. Mas por quê? Porque são seres humanos. Têm dignidade em si mesmos. Independentemente das diferenças culturais, religiosas, diferenças relacionadas a qualquer tipo, qualquer que seja a diferença, eu não vou nem fazer a lista aqui, porque a lista é longa, mas tem uma coisa em comum entre um brasileiro, um japonês, um argentino, um africano, um europeu, não importa, alguém que mora na Oceania, independentemente do continente ou do país que você more, temos uma coisa em comum, somos todos humanos. Hashtag, coloca aí no chat agora, vamos fazer um treinamentozinho disso? Coloca aí, hashtag, somos todos humanos. Se a gente fizer esse exercício, a gente vai começar a fixar em nós a certeza de que nós pertencemos ao mesmo grupo. Ou seja, em uma época onde nós precisamos muitas vezes nos dividir em vários grupos para nos autoafirmar, nós precisamos também pender para o lado da unidade. Nós podemos pertencer a grupos, a guetos diferentes, mas nós temos algo em comum. Nós somos todos humanos. Hashtag somos todos humanos. Então, sejamos solidários, né? E para concluir, para não cansar muito você, o Zygmunt Bauman também dialoga com outro pensador. Esse é menos conhecido, mas é da nossa época, é uma aposta também para os próximos exames nacionais do ensino médio, as próximas edições, o Emmanuel Levinas. O Emmanuel Levinas, ele se naturalizou francês, e ele tem uma filosofia, um pensamento que defende a importância de nós criarmos uma cultura do encontro. O que é uma cultura do encontro? É a disposição de estar diante do outro. O Bauman vai trabalhar com a ideia, gente, da alteridade. Na língua latina, alter quer dizer outro, né? E daí vem a noção, o conceito de alteridade. A alteridade é você ter coragem de se colocar diante do outro. Um outro que tem tanta dignidade quanto você. Nós vivemos um mundo que tem medo. O professor Teodoro falou do medo. Muita gente tem medo. Medo do diferente, medo do imigrante que veio para bater na minha porta, que veio morar no mesmo país que eu. E a gente tem medo porque nós queremos preservar a nossa identidade. Não precisamos ter medo de perder a nossa identidade. Quando eu conheço o outro, quando eu me abro ao outro, a alteridade mediante o diálogo, a gente só cresce. Claro, não vamos perder nossa essência, você não vai perder sua cultura, você não vai deixar de conservar os valores que você considera que são importantes, você não vai jogar fora aquilo no qual você acredita, não necessariamente. Pelo contrário, ao conhecer o outro que é diferente de mim, que pensa diferente, que age diferente, que tem uma cultura diferente, eu compreendo o outro e enriqueço meu próprio jeito de ser, minha própria cultura, meus valores, meu jeito de pensar. Uma cultura do encontro é o que o Emmanuel Levinas vai defender. E nesse sentido, o Bauman, dialogando com Kant e com o Levinas, ele vai defender que o refugiado seja compreendido, não como um estranho, não como um estrangeiro, simplesmente, mas como o nosso outro, pelo qual nós passamos a ser responsáveis. Todos um dia poderemos viver melhor se pensarmos desse modo. Eu já vou me encaminhando para terminar. Eu espero que você coloque sua pergunta, seu questionamento. O que você está achando dessa aula de hoje? Eu já vou puxar aí a conversa agora com o professor Teodoro. O professor Teodoro vai voltar agora. E nós vamos arrematar, nós vamos finalizar esse momento aqui com você, simplesmente trazendo para todos nós essa dimensão importante, né, pessoal, que é justamente a dimensão do encontro. E aí, professor Teodoro, nós estamos aqui em um encontro, né? Nossos alunos estão aqui conosco, nós estamos todos juntos, agradecendo a quem teve paciência de ficar com a gente até essa hora, né? Já tivemos uma primeira aula hoje com o professor Iago, de Física, e hoje estamos aqui já nesse final de tarde, agradecendo a quem está aí comentando, curtindo, que compartilhou,
E não esqueça de assinar a frequência, pessoal. Não esqueça, tem a frequência aqui no link, está na descrição. Você não pode esquecer de assinar a frequência. Professor Teodoro, vamos para as nossas considerações finais, meu querido. Pois é, professor. Ora, formidável, excelente apresentação, professor. Eu fiquei, assim, impressionado. Muita aprendizagem, realmente, né? Uma formulação muito interessante. Realmente são pensadores, né, que dá uma contribuição muito grande para a temática que nós estamos aqui trabalhando. E a gente percebeu o quanto, professor Marcelo, esses filósofos também foram emigrantes, né? Saíram da sua terra, da sua região, e com certeza a grande maioria desses pensadores, Karl Marx é um exemplo disso, né? Nunca ficou depois que trabalhou suas ideias, teve que fugir para várias regiões, em vários países ali da Europa, e tantos outros. E, assim, professor, eu já desejo aí, de fato, né, para todos, a gente tem um obrigado, né, damos aqui nosso obrigado pela paciência, pela participação aí no chat, dos nossos alunados, dos nossos colegas professores, das pessoas que também estão em casa, dos familiares dos nossos alunos, enfim. Agradecemos aí a todos, a nossa escola, a pessoa aí do nosso diretor, o Ederson, a nossa coordenadora, né, a professora Isabel, a professora Josiane, também que nesse momento acredito que está nos acompanhando, e todos os nossos colegas, né, e amigos, professores que nós temos, que fazem parte dessa grande família que é a Pedro de Queiroz. É verdade, professor. E eu quero aproveitar esse momento para a gente cumprir a promessa aí de você fazer a correção rapidinho aqui antes da gente terminar daquela questão do Enem. Né? A gente vai aqui espelhar novamente para que todos possam acompanhar. Aí na tela, vai aparecer aí na tela para você a nossa questão do Enem. O professor Teodoro faz aí conosco nesse instante a correção. Pronto. Professor, eu estou vendo aqui que a maioria, tá certo? A maioria aqui do chat realmente souberam muito bem, né, definir a questão e já colocaram aqui, professor, o item A, como uma migração interna, né, o item certo, migração interna. Então, parabéns aí, galerinha. Realmente, você vê que o enunciado da questão fala mesmo de uma relação de familiares, aquilo que eu fazia lá no início, aquela pergunta, quem de nós que não tem alguém que saiu aqui da nossa região, da nossa localidade, do nosso município, da nossa região, e foi para um outro estado. Né? Então, a questão se precisa muito bem, essa questão de uma migração aí internamente. Perfeito, perfeito, professor. Eu quero também aproveitar, pessoal, agradecer aí a todo mundo que ficou conosco até esse horário, você que está aí no chat, você que interagiu conosco. Esperamos que você tenha gostado da aula. Você pode repercutir depois lá nos grupos do WhatsApp, se você gostou da nossa aula. Se você quiser depois tirar alguma dúvida, o professor Teodoro e eu estamos à disposição. A gente quer mandar um abraço especial para os nossos colegas da área de humanas, né? Tanto o professor Roberto de História quanto a professora Velusa, mas também para todos os nossos outros colegas das outras áreas. Somos todos uma equipe só da Pedro de Queiroz, que estão conosco até esse horário, acompanhando, prestigiando aqui esse momento. E também, especialmente, como o professor Teodoro falou, nosso diretor Webster, que é idealizador desse processo, desse projeto que estamos fazendo aqui, juntamente com a nossa coordenação na pessoa da professora Isabel. E você, nosso aluno, você estudante das turmas de primeiro, de segundo, de terceiro ano, você pai e mãe que acompanhou essa live também, as famílias, estamos juntos aí nesse processo, né, vamos todos superar esse momento difícil e queremos nos solidarizar com todos aqueles que têm perdido seus entes queridos nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por adversidades. Nós estamos juntos mesmo na distância. Nós estamos unidos e essa união é que vai nos fazer superar esses momentos difíceis. Então fica aí o nosso abraço, agradecer a você que prestigiou a aula, o aulão de humanas, fluxos migratórios, solidariedade e alteridade. E eu quero, professor, para finalizar, agradecer de maneira especial ao nosso amigo Lucas, que esteve dando todo o suporte a gente durante
no decorrer da transmissão aqui pelo YouTube. Ele tem dado esse suporte, está aí nos bastidores, ajudando não somente a nós, mas os colegas professores aí nesse processo das lives. Quero mandar um abraço especial também para o professor Anderson, que nos ajudou também nos ensaios preparatórios, nosso professor de artes, nesse processo, e todos indistintamente que estiveram conosco até agora. Já ficou longa a nossa live. Grande abraço a você que teve paciência de ficar até agora. E até a próxima, né? Até a próxima. Estamos juntos aí, se Deus quiser. Ok. Tchau para todos. Tchau, tchau.